Olá, alunas! Vamos para mais uma aula de Geografia. Hoje estaremos falando sobre o deslocamento de pessoas, a migração. Livro Trilhas, módulo 2, capítulo 6, das páginas 319 e 320. O deslocamento que muitas pessoas realizam ao sair de um lugar para viver em outro é chamado migração. Esses movimentos podem ocorrer dentro de um mesmo país e, nesse caso, são chamadas migrações internas. Quando ocorrem em direção a outros países, são chamadas migrações externas. Então, migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico de forma temporária ou permanente. Esses fluxos migratórios podem ser desencadeados por vários motivos: econômicos, culturais, religiosos, políticos e naturais, pelas secas, terremotos e enchentes. A migração econômica é a que exerce maior influência na população. Entre os imigrantes que entraram no Brasil, devemos distinguir os que vieram de maneira forçada, como os africanos, que foram trazidos como escravos, e os imigrantes livres ou espontâneos. Desse grupo, os que mais se destacaram quantitativamente foram os portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Então, a migração é o ato de trocar de lugar, país ou região. Aqui estamos observando o significado de duas palavras, que é emigração e imigração. Emigração significa sair de seu país para ir morar ou passar um tempo em outro. E imigração significa chegar a um país estrangeiro com a intenção de morar ou passar um tempo fora. As pessoas emigram ou imigram por vários motivos. Pode ser por questões de estudos, por questões financeiras, por guerras, questões de saúde ou fenômenos naturais. Há também a migração externa, que é quando uma pessoa deixa um país para ir morar em outro. Aqui temos um exemplo. Meu nome é Maria, eu sou brasileira. Ano passado deixei o Brasil para morar nos Estados Unidos. Aí aqui estamos vendo uma migração externa, é uma emigração. E a migração interna é quando uma pessoa se muda de uma cidade para outra, ou de um estado para outro, sendo do próprio país. Vamos ver um exemplo aqui. Meu nome é Marcos, eu morava no Rio de Janeiro, mas ano passado me mudei para o Rio Grande do Sul. Há também a migração de retorno. A migração de retorno é a volta de pessoas para sua região de origem após terem migrado. Aí aqui podemos observar o exemplo, de seu João. Ele saiu da Bahia, da sua região, do local de origem, e foi para São Paulo. E depois ele retornou, após ele ter trabalhado, conseguindo já se estabilizar, voltou para sua terra de origem, tá? A Bahia. E aqui estamos vendo uma migração de retorno. Agora vamos relembrar. Migrações externas é quando uma pessoa muda de um país para o outro. Migrações internas, quando uma pessoa se muda dentro do próprio país. E migração de retorno é quando uma pessoa retorna para a região onde nasceu. Há outros tipos de migrações. Migração definitiva acontece quando a pessoa ou grupo de pessoas passam a residir permanentemente no local para onde migraram. E a migração temporária acontece quando um grupo de imigrantes reside apenas por um período. Já a migração forçada acontece quando o sujeito se vê obrigado a migrar de seu lugar de origem,
geralmente ocorrendo por catástrofes naturais, como, por exemplo, a seca de que atingiu o Nordeste brasileiro no final do século XIX. A migração espontânea acontece quando o sujeito planeja espontaneamente migrar para outra região por motivos de economia, política ou cultural. A migração planejada acontece quando os migrantes visam um objetivo em outro lugar que não o seu de origem, visando determinado objetivo. O êxodo rural é o tipo de migração que se dá com a transferência de populações rurais para o meio urbano, e ele tende a ser definitivo, e suas principais causas são a industrialização, a expansão do setor terciário e a mecanização da agricultura, e também está ligado ao processo de urbanização. No Brasil, as migrações internas são frequentes. Elas podem ocorrer de uma cidade para outra, do campo para a cidade, da cidade para o campo e de uma área rural para outra. A população brasileira também se destaca de um estado para o outro, que é a migração interestadual, e de uma região para outra, que é a migração interregional. Agora vamos procurar entender como aconteceu as migrações brasileiras no decorrer dos anos. Migração Nordeste-Sudeste. Esta migração, também chamada de êxodo nordestino, ocorreu quando existiu uma área de repulsão na região Nordeste, em função da precariedade do mercado de trabalho e de serviços, e com a concentração industrial econômica e de serviços na região Sudeste, criando uma área de atração. Grande parte dos migrantes buscou, entre as décadas de 50 e 80, uma vida melhor nas áreas urbanas do Rio de Janeiro e São Paulo, contribuindo para a economia, cultura e paisagem dos locais de destino. A maioria dos migrantes deste movimento era de homens e famílias, pouco instruídos e trabalhadores braçais. Migração Nordeste e Centro-Oeste. Esta migração ocorreu em função da construção de Brasília durante a década de 60. Os postos de trabalho na construção civil oferecidos pela rápida construção da cidade fizeram com que muitos trabalhadores fossem procurar uma nova vida em Brasília. A maioria dos migrantes deste movimento era de homens, pouco instruídos e trabalhadores braçais, buscando emprego na construção civil. Na migração Sul, Centro-Oeste e Norte, esta migração impulsionou a fronteira agrícola em direção ao bioma amazônico e é responsável pelos altos índices de desmatamento do Cerrado, gerando medo em ambientalistas e em órgãos internacionais quanto ao futuro da Amazônia. O perfil dos seus migrantes é de fazendeiros sulistas de classe média que buscam novas terras para plantio e para a criação de gado a um preço mais baixo. Migração Sudeste e Nordeste, também chamada de migração de retorno, está relacionada à migração ocorrida entre Nordeste e Sudeste na década de 60. O inchaço das cidades, a saturação dos serviços e do mercado de trabalho tornaram as cidades polos de repulsão para algumas camadas sociais, enquanto que a região Nordeste vem ganhando status de polo de atração na última década em função do crescimento industrial, do setor de serviços e do mercado de trabalho. O perfil desses migrantes é de imigrantes nordestinos da década de 60 a 80, com mais de 40 anos, ou de seus familiares mais novos, de baixa ou média instrução, que buscam sair do Sudeste retornando para a sua antiga região. Aqui um resumo dos principais fluxos migratórios internos do Brasil durante o século XX. Então, observe aí o mapa e acompanhe de acordo com a numeração. 1
fluxos migratórios do Nordeste para os grandes centros urbanos do Sudeste, mais intensamente após a década de 1950, sobretudo em direção ao estado de São Paulo. 2. Fluxos migratórios do Nordeste para a Amazônia, em direção às novas áreas agrícolas e aos garimpos após a década de 1960. 3. Fluxos migratórios do Nordeste e Sudeste para o Centro-Oeste, entre as décadas de 1960 e 1970, principalmente devido à construção de Brasília. E 4. Fluxos migratórios dos estados do Sul, além de São Paulo e Minas Gerais, para o Centro-Oeste e o Norte, especialmente a partir da década de 1970, com a expansão das áreas de colonização agrícola na Amazônia. Agora, no livro de vocês, na página 319, observe no mapa abaixo a direção das principais migrações internas do Brasil entre as décadas de 1980 e 2010. Então, observe aqui as regiões Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul do Brasil, como ocorreram essas migrações. As setas mais largas representam o maior número de pessoas. As setas mais estreitas representam o menor número de pessoas e atentem que há migrações internas entre todas as regiões brasileiras, com maior movimento entre as regiões Norte e Sudeste. Aqui na página 320, há atividades que vocês terão que responder. Algumas questões deverão ser respondidas no caderno. As respostas dessas questões vocês podem obter aqui neste mapa, através da observação, e também na aula deste vídeo, ok? E por hoje é só, até a próxima aula.